Você tem receio de contrair o hantavírus ou o ebola? Hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo, que é dermatologista e infectologista, sobre o vírus hantavírus e o ebola. Ricardo, a gente precisa temer? A gente vê essas notícias na televisão. O que acontece com esses vírus? É fácil pegar? Está muito perto da gente aqui no Brasil? Como que é isso? Bom, Renata, vamos falar um pouco em separado dessas duas situações, né? Nesses últimos tempos, apareceu aí na imprensa duas notícias diferentes, né? Apareceu o hantavírus e apareceu o ebola. O hantavírus, ele é um vírus que já é descrito no Brasil há muitos anos. Sério? Sério. E a gente tem casos registrados, documentados no Brasil em vários estados, inclusive em Minas Gerais, há muitos anos. Mas na maioria das vezes são casos muito esporádicos, tá? Então, a princípio, não precisa da gente ficar com medo dos casos que aconteceram lá no Cruzeiro, dele vir parar aqui no Brasil, porque a gente até já tem o vírus aqui. Assim, não, a gente não vai depender dele chegar. Né? Tanto já assim. Temos. A grande diferença que tem é que existem várias cepas distintas de hantavírus. O hantavírus ele é um vírus que se desenvolve principalmente em pequenos roedores, em ratos, camundongos, esses roedores em especial silvestres. Então, na grande maioria das vezes, a gente tem casos que são muito isolados aqui no Brasil, que na grande maioria das vezes acontece no meio rural, de pessoas que têm contato com fezes ou com urina desses animais e acabam infectando. Não são esses ratos que aparecem na cidade? Geralmente não, tá? Não, são assim, aqueles que estão... Em geral, são mais de ambiente silvestre. Tanto com o humano. Isso. E o vírus, o que acontece? Ele pode ser transmitido pela urina ou as fezes do rato, ou até saliva. Na maioria das vezes, esse material seco, ele fica ali no ambiente um tempo. E na hora que a pessoa vai, por exemplo, varrer ou limpar a casa, ela acaba dispersando essas partículas no ar e respira e acaba inalando o vírus. E por isso desenvolve a doença. Então, o principal cuidado, na verdade, que a gente tem é na hora de limpeza de locais onde possa ter contato com o rato, de não fazer essa poeira toda. Então, de preferência, fazer sempre uma limpeza que a gente chama de limpeza úmida. Em vez de varrer, por exemplo, com a vassoura, passa um pano úmido, um pano, por exemplo, com um pouquinho de água sanitária, que já inativaria esses vírus, mataria e não faria essa dispersão. O uso de máscara adianta alguma coisa? Adianta, sim. Em especial a máscara N95, mas até a máscara cirúrgica já previne um pouco, tá? Assim, porque a partícula é grande, não é tão pequenininha na maior parte das vezes. Existem vários tipos de hantavírus, várias espécies distintas descritas na literatura. Essas espécies elas costumam ter o nome do país onde elas foram descobertas, né? Assim, o hantavírus em si foi por causa de um surto que aconteceu perto de um rio que chamava Rantan. Então, por isso que tem esse nome. Mas aqui, por exemplo, em Minas, a gente já teve vários casos, por exemplo, na região perto de Uberaba, Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Já teve região aqui mais próximo a Minas, há muitos anos, a Belo Horizonte, há muitos anos atrás. E em vários outros estados. E existem algumas outras cepas, por exemplo, na Argentina, na Venezuela, que são outras espécies distintas. Só teve uma cepa até hoje, que é uma cepa que chama cepa Andes, que teve relato de transmissão pessoa a pessoa. Todas as outras cepas não tiveram esse tipo de transmissão. Foi a partir do rato. Então, era contato com as fezes e urina do rato e não uma pessoa passando para outra. E, Ricardo, só uma dúvida. Se o rato morder a pessoa, ele passa ou essa via não é a... Teoricamente, ele poderia estar na saliva do rato, então teria alguma chance, mas a gente não vê isso acontecer com frequência, né? Assim, o principal é fezes e urina, né, Renata? Em alguns desses pequenos surtos já foi identificado em saliva, então pode até acontecer da saliva ser às vezes vai um transmissor. Transmitir outras doenças. Outras doenças, assim como existem outras espécies de roedores ou de marsupiais descritos para transmissão, como por exemplo, guaxinim, esses pequenos gambás, assim, em outras regiões. No Brasil não tem, no Brasil é só rato, tá? Não precisa preocupar com saruê, com esses outros bichinhos a princípio, tá? Assim, com as cepas que a gente tem descritas hoje aqui ainda.
Mas, então, e a doença, como que acontece? Ela tem um período de incubação que é relativamente longo, assim, pode ser de poucos dias a algumas semanas depois do contato. Então também se passa muito tempo que você teve contato, viajou no final de semana para um sítio, a casa estava fechada, limpou, teve o contato ali com aquela poeira que estava ali. Não percebeu. Às vezes você volta e 2, 3 semanas depois é que vai adoecer, às vezes a pessoa nem recorda aquilo. E, em geral, de sintoma, o paciente tem dor de cabeça, tem febre, pode ter dor muscular. E nos casos mais graves, a doença ela pode causar alterações cardíacas e pulmonares. A cepa que circula no Brasil, geralmente, ela evolui com inflamação pulmonar intensa, sobrecarga cardíaca e, geralmente, quando os pacientes evoluem com quadro grave, o grave é o quadro cardiorrespiratório, tá? E algumas outras partes do mundo, como por exemplo essa cepa lá do Rio Rantan, eles evoluíam com disfunção renal mais frequentemente do que com alteração cardíaca. Então depende um pouco da localização, a manifestação clínica que a pessoa vai ter, né? Então em relação à hantavirose, a chance de um grande surto da doença que aconteceu lá espalhar pelo mundo, ela é relativamente pequena. A gente não sabe dessa transmissão pessoa a pessoa. Na maior parte das vezes é a transmissão pelo contato com o animal e não de uma pessoa para outra, né? E é uma doença que tem uma mortalidade alta, mas é por volta de 35%. Não é uma mortalidade baixa. Se você pensar, é mais ou menos 1 a cada 3 que vai morrer, mas não é daquelas doenças também como o próprio ebola, que a gente vai falar daqui a pouco, que a mortalidade é muito mais alta, tá? Sim, então a gente não precisa ficar tão preocupado. A gente tem que ter o cuidado com a higiene, né? Isso. Pensar se for para um sítio, para uma fazenda, Sim. ou se for dormir, às vezes, num lugar onde tenha Tem mais roedor. roedores e, né, for acampar. Sim, Tem que tomar esse preocupar cuidado, um pouco né? Assim, com isso, de ter né? uma limpeza maior da área e, de preferência, fazer uma limpeza, como eu falei, uma limpeza mais úmida, não fazer uma limpeza seca. E a água sanitária é uma boa opção nesses casos, porque ela tem esse efeito virucida, que acaba matando a maior parte desses vírus e acaba limpando e não faz tanta poeira, né? Assim, acaba melhorando muito e diminuindo muito o risco. E numa fatalidade, né, assim, por exemplo, evoluiu com um quadro que é um quadro que começou com um quadro, lembra um resfriado, se você for pensar uma gripe, né? Tem aí dor no corpo, febre, mal-estar. Mas se começar a ter um mal-estar que começa com uma falta de ar muito intensa, às vezes um desconforto muito grande torácico, uma dificuldade respiratória muito grande, tem que procurar atendimento médico e tentar lembrar o que você fez aí nas últimas semanas. Um período aí, né? de um mês, né? Porque se tem algum fator epidemiológico aí de risco, seria importante você avisar. A gente Procura não tem... um infectologista, Ricardo? A princípio, você vai acabar indo primeiro no pronto-socorro. E aí lá eles vão acabar acionando a gente aí nesse contexto. A gente não tem hoje disponível nenhum antiviral específico comercializado no Brasil para a doença. Existem antivirais que atuam sobre algumas espécies de hantavírus, mas que não são amplamente comercializados, não são amplamente fabricados no mundo, na verdade, porque esses antivirais são muito específicos, né, Renata? A gente não tem uma produção ampla. E não tem nenhuma vacina eficaz a princípio para a doença. Tem vacinas testadas. Isso porque é tão pontual, né, Ricardo? Por isso mesmo que não tem, né? Assim, como a doença é uma doença que já existe há muito tempo, mas ela sempre acontece como pontual, a gente tem um investimento que é relativamente limitado. Então, assim, existe antiviral? Existe. Existe para todas as cepas? Não sabemos, porque elas foram testadas em alguns surtos específicos. Nesses surtos eles funcionaram. Existe vacina em programação? Existe, mas para algumas cepas. Não existe vacina testada para todas. Então a gente ainda não tem... como é que eu vou falar? A gente ainda não tem medidas de tratamento ou de prevenção tão bem estabelecidas. Mas se aparecer algum surto, elas podem ser que elas caminhem mais rápido, né? Mas a possibilidade de um surto é um pouco menor por causa dessa dificuldade de transmissão, né? E o ebola? Pois é, e isso tudo é um pouco diferente do ebola, né? Assim, porque o ebola, ele também é um vírus que pode ter transmissão e causar doença grave nas pessoas. O ebola, ele é da África? Originalmente ele é da África, mas a gente tem surtos em outros países fora do continente africano, a maioria lá, tá? Mas a gente tem vários surtos que já aconteceram desde a década de 70, 50 na África. A gente tem surtos de ebola descritos na literatura. No começo a gente não fazia a menor ideia de onde o vírus vinha e para onde ele ia. Hoje parece que o vírus pode colonizar algumas espécies de morcegos, em especial morcegos hematófagos.
Então, a doença parece que se mantém na natureza pelo contato com esses morcegos, e às vezes ele acaba cometendo o ser humano. Só que a grande diferença é que o ebola tem transmissão pessoa a pessoa. Então, os fluidos corporais todos podem transmitir. Então, pode transmitir por saliva, pode transmitir por fezes, pode transmitir por urina, pode transmitir por vômito, pode transmitir por suor dos pacientes. Nossa. E aí a transmissão é muito maior. E ele tem uma taxa de mortalidade que é muito mais alta. Também é variável, mas varia de 50% a quase 90% de mortalidade. Então é uma mortalidade muito maior. Também existem várias cepas distintas, algumas cepas com mortalidade muito alta, outras com mortalidade um pouco mais baixa. E o que a gente percebe na doença é que assim, o paciente ele tem que ter contato com alguém que tenha doença, ou com o morcego doente, quando ele pegou lá no início, vamos dizer assim. O morcego, ele é danadinho, né? Transmite um monte de doença. É melhor não ficar perto, né? Melhor não brincar muito com ele, né? Isso é verdade. Tem raiva, tem ebola, tem várias outras aí, tem citoplasmose, tem várias doenças que tem a ver com o morcego, né? E a doença também dá um quadro febril agudo. Geralmente o período de incubação aí varia aí, de uns 3 até mais ou menos 3 dias até 21 dias. Em média, uns 10 dias, é uma semana, 10 dias depois que a pessoa teve contato que ela vai adoecer. Começa, lembrando também uma gripe mais pesada, dá muita dor no corpo, dá febre, dá mal-estar, dá muita dor de cabeça no começo. Mas ela evolui na maior parte das vezes com fenômenos hemorrágicos. Então a pessoa começa a ter sangramentos, por exemplo, sangramento nasal, gengiva, sangramento intestinal, vômito com sangue, diarreia com sangue, e pode evoluir com falência múltipla de órgãos e óbito. Ele é mais sofrido do que o rantavírus? É muito rápido a evolução. Tudo é sofrido, né? Assim, mas é rápido. Então, assim, uma vez que começa com sintoma, a evolução é muito rápida. Os surtos de ebola, Renato, eles têm duas coisas que acabam sendo muito marcantes, assim. Primeiro é que até se descobrir que é o ebola, costuma ter infectado muitas pessoas, inclusive muitos profissionais da saúde. É isso que eu ia perguntar. Porque como tem essa questão do contato, do suor, às vezes a pessoa vai lá examinar o paciente e já infectou. Então costuma ser uma coisa muito dramática nesse sentido. Assim, morre muita gente e morre muito profissional de saúde. E aí, às vezes, você está numa comunidade que já tem pouca gente para atender, para cuidar, e essas pessoas ainda vão adoecer e vão falecer também. Então é um problema grave. Começa a ter profissional que não quer atender também. Que não quer atender também, exato. E a outra dificuldade que a gente tem do ebola é que, em especial, na região onde a gente teve mais casos até hoje, que é na África, na parte mais central, vamos dizer assim, da África, existem muitos rituais religiosos de cuidado com os falecidos, né? Então, quem cuida do morto acaba muitas vezes pegando. Porque assim como acontece aqui no Brasil, só que lá de uma forma muito mais intensa, quando a pessoa falece, vai alguém para arrumar a pessoa. Então vai alguém para dar banho, para vestir a pessoa. Às vezes a pessoa vai despedir ali no velório, vai encostar na pessoa. E aquela pessoa falecida, ela tem uma grande quantidade de vírus na pele, por causa do suor, por causa de tudo que ela passou, e que pode ser passado para as outras pessoas. Então, no último surto que a gente teve... Ele fica ali muito tempo? Ele fica viável um tempo na pessoa, fica. E aí, por exemplo, no último surto grande que a gente teve, antes do atual do Congo, né, no anterior... a gente teve mais de 60% dos casos de pessoas que eram pessoas que relatavam ter participado de alguma cerimônia religiosa com alguém falecido pela doença. Então, assim, é muita gente que adoece por esse contato próximo aí, por exemplo, no velório, uma coisa assim. Isso acaba justificando um pouco até o que a gente fez na época do Covid, por exemplo. Isso que eu ia perguntar. Até a gente seria conhecer um pouco ideal mais a doença, né? Proceder da forma que foi no Covid. Né? Para o ebola, com certeza, né? Assim, se é um caso fora da África, assim, ou num país que tem uma estrutura melhor, provavelmente não. Certamente deve-se recomendar um funeral com caixão fechado, com cuidados assim de vigilância sanitária mesmo, para não infectar outras pessoas, né? Porque tem esse risco de transmissão no cuidado com o corpo do falecido, né? Quando tem, por exemplo, no ebola, esses hospitais de campanha, por exemplo, do Médicos Sem Fronteira, das organizações que são da saúde pública, para você ter ideia de como a transmissão é grande, a pessoa entra paramentada
para examinar os pacientes. E tem uma pessoa que confere a paramentação da pessoa para ela poder entrar na área contaminada e examinar. E quando ela sai da área contaminada e ela vai para desparamentar, tem uma pessoa que vigia ela desparamentando para não deixar ela contaminar na desparamentação. Porque é bem comum. Às vezes é mais fácil quando está tirando do que você quando contaminar. tá Porque aí você não prestou atenção, encosta a luva que já estava suja na sua mão. Então, assim, tem uma série de cuidados que são tomados exatamente para ter cuidado na desparamentação. Porque você agora está com você foi estudar contaminado. na África, você passou por essas... Não teve surto lá de nada disso na época, ainda bem, né? Assim, eu cheguei lá quando tinha acabado um surto de cólera no país que eu tava, mas não peguei nada disso de ebola. Tão pesado, né? Não. Tão pesado não. Por exemplo, a cidade, quando eu cheguei, ainda tinha um hospital de campanha de cólera, mas a gente nem atendeu nenhum paciente com cólera, porque já tinha acabado o surto. Só bom, tinha o que estava lá montado. Que ou bom, não, né? Que bom. Pra quem gosta, né? Mas também as pessoas tem que ter já médico que gosta, né? Tem. Mas já estava controlada a doença, então que bom no sentido, já controlou. Já controlou, né? que bom. Que bom. Que bom. Ô, Ricardo, eu gostaria de te agradecer mais uma vez. Realmente são informações preciosas que muitas vezes a gente não vê sendo divulgada na mídia por pessoas que realmente vivenciam isso no dia a dia, né? Tem conhecimento, e isso é muito sério. E as pessoas acabam ficando com medo, Sim, né, Ricardo? E o ebola, Renata, só mais uma coisa que eu acho que vale lembrar, assim, é lembrar que como tem um período de incubação que é aí de perto de 3 semanas, se a pessoa vem de algum lugar que teve a doença e começa a ter alguma febre, alguma coisa, é muito importante ela avisar, né? Porque, assim, é muito difícil aparecer uma ebola do nada no Brasil. Mas casos importados, a gente sempre vai ter potencial de ter. Hoje, com a linha aérea que a gente tem, né, com a facilidade de voo internacional que a gente tem, a chance de alguém vir para o Brasil, que seja uma pessoa que foi a trabalho, que seja um político, que seja uma pessoa que viajou a turismo, que seja uma pessoa que viajou por razões religiosas, né, assim, ela é real. Então, assim, ter sempre essa noção. Se eu venho de um país que tem essas doenças diferentes... E esses passageiros que viajaram junto, eles também têm que ser monitorados, sim, né? Quando aparece um caso, monitora todo mundo que teve contato, inclusive os passageiros daquele voo. Acaba que a vigilância epidemiológica, ela busca a lista de passageiros e vai atrás e monitoriza as pessoas. Assim. Então é sempre importante, ao ter alguma coisa, sentir alguma coisa, procurar atendimento médico e avisar que você veio e não ficar esperando, né? locais. Porque às vezes as pessoas ficam, eu vou melhorar, não é nada, só peguei uma gripezinha e às vezes não sabe o risco que está correndo. E eu acredito também, quanto mais cedo for atendido, melhor o prognóstico, com certeza. Você tem mais capacidade de tratar. Muito obrigada, Ricardo. Por nada, Renata. Eu adorei. Espero que vocês também tenham gostado. E a gente se encontra no próximo podcast.